prosseguir com o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos iniciar o capítulo 27. O capítulo 27, bem conhecido nosso, todos nós já lemos até mais de uma vez, e exatamente o capítulo que vai discorrer sobre a máxima pedi e obtereis. Vamos falar da qualidade da prece, porque esse pedir e obtereis é o ato de nós pedirmos a Deus, pedirmos a providência divina para as nossas necessidades, E como que nós nos relacionamos com esta entidade, Deus, nosso Pai maior, independente de qualquer religião, é por meio da prece. Então, a nossa interação com a divindade se dá através da prece. E nós vamos falar sobre qualidades da prece, porque existem diferenças entre as preces. E aqui nós vamos falar justamente a passagem de Jesus, escrita por Mateus, por Marcos. E na primeira passagem de Mateus, nós temos o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam já a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão das palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. São Marcos, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. Quem escreveu foi São Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Vamos nos deter nessas duas primeiras passagens, porque na primeira, o que ele chama atenção aqui, quando ele fala sobre a forma de orar, de não se exibir, Então, o ato de fazer uma prece não é um ato de exibição, Não é pela forma como nós nos expomos na hora de orar, quando fazemos a prece, porque ele fala isso é hipocrisia, Porque os gentios, que eram os não-judeus na época, todos os não-judeus, e aí nós temos, inclusive, os politeístas, na época, todos eles, que adoravam deuses diversos, e que ele fala, vocês, na hora de fazer a prece, se agir desta forma é hipocrisia, é exibicionismo. Não é indo para as praças públicas, batendo no peito, Por quê?
Esses daí não precisam de nada, porque a recompensa deles, eles já têm. Qual é esta recompensa? De serem admirados, apreciados pela multidão, por serem homens de devoção, por serem homens de fé. Então, o que eles têm, na verdade, é um grande orgulho e uma vaidade. Porque se exibindo em praça pública na hora de fazer a prece, para chamar a atenção, é porque lhes compraz serem tidos como homens corretos, homens de fé, homens de Deus, nossa, homens de bem, porque estão ali dedicando, orando, contritamente a Deus, lá na praça pública. Ele diz que pouca eficácia terá a prece proferida desta maneira, porque no íntimo a pessoa ela quer o quê? Um reconhecimento efêmero, né, dos que estão aqui na terra para ser apreciada. E ele diz, ele já tem a sua recompensa, certo? Na verdade, quando você quiser fazer uma prece, orar a Deus, vá ao seu quarto, tranque-se no quarto. Não precisa de espectadores para te ouvir, para te ver orando. E faça uma prece em segredo, né, do fundo do vosso coração. Né? Então a prece, antes de mais nada, ele é um ato muito íntimo. É a nossa intimidade com o nosso Criador. Então já começa daí. A prece é um ato íntimo, de contrição, né? Em que nós entramos em contato com a divindade que é Deus nosso Pai. E ele também chama atenção aqui, ainda, Mateus, né, nessa passagem, que não, ou seja, não é pela multiplicidade das palavras, né? Uma prece, ela não vai ter mais valor pelo número de palavras ditas durante a prece, né? Então, ela, ou seja, desculpa, eu estou com dor de garganta hoje. Primeiro, não adianta fazer prece para ser visto por todo mundo. Em segundo, não assim, de uma forma ostensiva pela multiplicidade das palavras, né? E ele diz aqui, não é orar muito, então faz umas preces, as preces são enormes, são vários ritos, várias passagens, né? Não precisa nada disso para ser ouvido pelo Pai. E depois, um terceiro momento aqui, já escrito por Marcos, ele chama atenção para algo muito importante. É a forma como nós estamos na hora de entrar em contato com o Criador. Na hora da prece, é fundamental que a gente não esteja com o coração carregado de rancor, né? É necessário nós fazermos o exercício para perdoar. Senão nossa prece, ela vai estar carregada com aqueles sintomas todos, com aqueles miasmas da falta de perdão. E a gente não pensa nisso. Eu acho que todos nós já, de alguma maneira, já experimentamos. E quem de nós aqui pode dizer que nunca passou por um momento em que nosso coração estava constrangido com mágoa de alguém, com ressentimento e até com raiva de alguém, né? Então é necessário que a gente tenha, se liberte disso, para que a gente possa ser ouvido com limpidez. Porque quando nós estamos, nós não perdoamos, nós ficamos muito fechados, nós ficamos muito chão, muito terra,
o nosso espírito tem sérias dificuldades em alçar voos, e quem dirá um voo mental ao encontro do nosso Pai Criador. É muito complicado. Ele diz aqui, se você não perdoa, como na prece você quer, pecadores, né, entre aspas, que nós somos, que todos nós precisamos do perdão de Deus, como nós poderemos nos sentir merecedores do perdão de Deus se nós não perdoamos alguém que nos prejudicou, que nos fez mal, nos magoou? É complicado. Então, assim, aqui ressalta outras lições do Evangelho em que nós falamos da necessidade do perdão. Então, é tão fundamental perdoar até na hora da prece, né? Então, ou seja, o perdão é fundamental na nossa vida. Nós sabemos o quanto é importante nós fazermos uma prece, nós mantermos o pensamento ligado ao alto, né? Mas como que a gente vai conseguir isso se a gente traz um coração rancoroso, cheio de mágoas, né? Ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque eu não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então é outra chamada aqui para nós, de qual é a nossa postura quando nós recorremos à prece. Qual é a nossa postura? Primeiro, coração carregado de sentimentos de mágoa, rancor, raiva contra alguém, falta de perdão. A outra coisa é o orgulho, né? O orgulho, porque já se coloca diante de Deus, já se achando melhor do que o resto, né? Então já se coloca. Então é o caso aqui do fariseu, que nós sabemos que era uma ramificação dos judeus, que era muito ferrenha, eles eram muito rigorosos com relação a observar os ritos exteriores, as regras, né, as limitações que eles mesmos se impunham. E o publicano, que era o cidadão que tinha como profissão, né, cobrar os impostos, e por isso ele era mal visto, né, porque enfim, achavam que os publicanos tinham a fama de surrupiar parte do dinheiro do povo, né, que ia para a coroa. E aí ele já se achava, por isso mesmo, como ele era um homem, né, acima de qualquer suspeita, porque ele observava todas as regras impostas, inclusive ele mesmo dizia: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo sobre tudo que eu tenho. Então ele se achava quites, e ele se colocava diante de Deus, já se achando merecedor. Entendeu? E aí, qual que ele fala? Aí é a nossa máxima já conhecida, né? É o porquê da máxima, porque que fala que todo aquele que se humilha será exaltado,
É ao contrário, né? Aquele que se eleva será humilhado. Então, é por conta disso. Quando nós estamos falando em espiritualidade, em divindade, nós temos que ter a consciência de que essa relação nossa com o Pai misericordioso, né? O nosso Pai Criador, ela é uma relação, vou repetir, intimista. Ela é íntima. Somos nós, espíritos, despojados de todas as roupagens, de todas os personas, né? As personas que nós assimilamos durante a vida material. Isso não conta, não tem nada a ver. Mas quando eu entro em contato com Deus, sou eu espírito. E a forma como eu me coloco ao Pai, o que eu tenho feito aqui, como eu tenho alimentado esse espírito, em que padrão que eu me encontro realmente, em que nível de evolução eu me encontro. E eu reconheço Deus como todo poderoso, Pai, Criador de todas as coisas, ou eu, de posse de todas essas efemeridades da matéria, já me acho assim no top, né? Porque afinal de contas, eu estou numa situação em que eu observo todo, então eu vou à igreja, eu vou ao centro, né? Não, mas eu vou ao centro, eu faço o trabalho de caridade, filantropia, eu me dedico a isso, me dedico àquilo, né? Aliás, eu não saio aqui do centro, né? Meu Deus, eu tenho certeza que por isso, né, eu tenho um crédito a mais aí. Será? O simples fato de a gente se colocar, se mostrar desta maneira perante Deus, já demonstra que não, tem muita grama para comer ainda. Não temos ainda uma condição de entender plenamente e de nos relacionarmos plenamente com Deus, porque nós não guardamos os artifícios. A gente vai com Ele, falar com Ele, já em posse de tudo isso que eu faço. Então eu vou ao centro, eu faço isso, eu sou médium, eu dedico isso, dedico aquilo, mal tenho tempo para a família, mas será que é só isto? Nós temos que fazer esta pergunta. Como eu realmente sou? Certo? O importante, a gente tem que entender que não existe desculpismo suficiente. Quando a gente pode até nos convencer a nós mesmos, né? E até algumas outras pessoas que vão achar, nossa, fulaninho é bonzinho, fulaninho não sei o quê. Até podemos, a Deus nós não vamos enganar, né? Então, quem somos nós, despidos de tudo isso? Né? Como que realmente eu sinto o meu próximo? Como eu vejo o meu próximo? Como eu reajo a ele? Né? Porque às vezes a gente cumpre uma série de coisas, tem o seu valor, óbvio, né? Estamos trabalhando numa obra, mas a que custo às vezes? Né? Então às vezes a gente é muito entendido aqui dentro, mas tem encrenca lá com o vizinho do condomínio. Arruma encrenca com não sei quem. É uma pessoa um pouco intratável como cidadã, por exemplo. Não tem muita, né, sensibilidade em compreender o outro fora daqui. Então, não é bem assim, né? Então, onde está? Então, quando se fala, por exemplo, em reforma íntima, por que se fala em reforma íntima? É reforma íntima do espírito, né? Então, nós temos que ter essa consciência.
Às vezes eu fico aqui batendo na tecla, mas é porque eu falo para mim também. Nós não podemos deixar perder isso de vista. Deve ser o nosso objetivo maior, a nossa reforma íntima, o nosso ajuste enquanto espíritos imperfeitos. A gente tem que trabalhar muito nesse sentido, para que a gente, quando passar dessa para outra, passar menos imperfeito do que chegou aqui. Percebe? E não, por conta de atributos que nós vamos tendo ao longo da existência, agravar. Então, Chico mesmo, nosso Chico, né, já falava. E teve a revelação, né, de que muitos companheiros espíritas, ao desencarnar, embora os que ficaram aqui achassem, nossa, fulano foi tão bom, deve estar sendo... não estavam bem coisa nenhuma. Estavam passando por tratamentos difíceis, porque tinham problemas íntimos. Vocês entenderam? Apesar que, para quem convivia com eles, para que, assim, no movimento espírita, nossa, mas fulano realizou tantas obras, fulano tinha sempre, era muito dedicado, não sei o quê, mas e ele? Quem que pode garantir? Por que será que tem tanto espírita lá, passando, né, por problemas, assim, bastante sérios com relação à adaptação do espírito lá? Porque eles têm problemas. E quem diz que se nós desencarnamos hoje, como é que nós vamos estar? Somos nós conosco mesmos. Não tem, aqui não tem, sabe? Nós temos que ter esse cuidado, essa consciência, sabe? Não adianta a gente ter vários rótulos, várias pessoas dizendo para nós, nossa, fulano, você é muito bom, fez muito bem aquelas tuas palavras, ótimo que fez, tá? Mas às vezes eu estou falando, tenho ótimas palavras, mas na hora do vamos ver eu mesma, certo? Faço tudo diferente, né? Então tem uma historinha que uma vez eu contei no programa, no Portal de Luz, que é bem interessante. Eu acho que é do Hilário Silva, né? Que ele, não, é do Hilário Silva ou é do Irmão X, um dos dois. Que ele conta, e é verdadeira a história, ele dá o nome do casal espírita, né? E eles estavam com um movimento muito grande no centro, e no dia tinha uma palestra em que eles estavam falando exatamente do desapego material, da necessidade, né, da gente se desapegar, né, de que é importante a matéria, o dinheiro até certo ponto, né, que a gente tinha que ter essa consciência. E eles eram bem atuantes, o casal lá no centro espírita, né? Aí, quando eles chegaram em casa, né, tocou o telefone, né? E aí a notícia no telefone era de que eles tinham ganhado um dinheiro, que ele ia receber um dinheiro, não sei o quê. Pronto, foi o suficiente para esse casal. Eles perderam toda a compostura mesmo, sabe? Esqueceram tudo que pregaram, já baixaram o padrão vibratório, já... Então, e no fim, eu lembro que era um trote, alguma coisa assim, sabe? Mas aí eles perceberam, parece que foi até encomenda para chamar a atenção deles, porque eles se desestruturaram completamente com a notícia da possibilidade de muito dinheiro. Eu não sei se era de um trabalho dele, alguma coisa fora, alguma coisa, mas eles entraram numa paranoia tão grande e depois veio a notícia de que aquilo era um trote, uma falácia. E eles mesmos chegaram, um olhou para a cara do outro e falou, nossa, a gente se desequilibrou muito. Você lembra dessa história? Uma coisa assim, eu não lembro agora, eu falo, nossa, aí o casal caiu em si, entendeu? Depois desse fato de como o que eles estavam falando no centro foi totalmente contrário quando se tratou da vida deles, entendeu? Então, nós temos que ter essa consciência da reforma. O orgulho, será que eu não sou um pouco exibido, né? Orgulhoso?
Será que eu trago assim, rancor, uma falta de... Tem que fazer essa análise, gente. Aí... Cedria, posso falar? Será que não veio como um teste para esse casal? Então, acho que foi eles como... fracassaram espiritualmente falando. Diz que foi um teste, mas a lição era justamente isso, eles foram testados de propósito. Era justamente... É bem legal, assim, mas agora faz tanto tempo que foi um dos primeiros programas que eu li assim, muito bonitinho. Bom, as qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloquei em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, se não parte de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. Orar, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, esse é o resumo desta parte das qualidades da prece, certo? Então, nós vamos guardar esta lição, porque aqui nós não estamos, ninguém tem condições, né, de julgar um ao outro, mas a gente tem que fazer essa autoanálise, né? E com relação à eficácia da prece, o que quer que seja que pedirdes na prece, credes, ou obtereis, e vos será concedido. Né? Então nós vamos começar aqui, na semana que vem, o Valtinho vai terminar. Será que tudo que a gente pede na prece é concedido a nós? Nós recebemos? Há pessoas que contestam essa eficácia e se baseiam no princípio de que, conhecendo Jesus, todas as nossas necessidades, é supérfluo expor-las. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Então, veja bem, aqui é uma teoria. Tem pessoas que falam, mas Deus, ele é tão soberano, onipresente, onipotente, ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos, então para que orar? Para que pedir? Né? Se ele já sabe, a nossa prece seria supérflua, porque já está, o que está decretado por Deus já está, não tem como mudar. Então essa é uma corrente, né? Existem pessoas que pensam nesta linha. Bom, e sem nenhuma dúvida, há de existir leis naturais imutáveis, que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Então é fato, existem leis naturais que não pode espernear, pode fazer o quê? Elas são imutáveis, né? Elas são, enfim, não tem como derrogá-las de forma alguma. Existem essas leis, né? Mas, daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Então, ou seja, nós temos sim leis que são imutáveis, imexíveis, não tem como mudar. Porém, associar este fato de que tudo na nossa vida está, portanto, sujeito à fatalidade, existe uma grande diferença, tá bom? Por quê? Porque se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa. O que não ocorre é ao contrário, né?
O homem é um sujeito ativo. Temos sim o livre-arbítrio e a livre iniciativa sempre. Então Deus não nos concederia todos esses atributos se nós não tivéssemos como mudar as leis e todas essas leis fossem mutáveis, certo? Nessa hipótese, não teria que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar do raio, certo? Ou seja, já que está para acontecer, o homem seria apenas um, vaqueiro de presépio. E, assim, não teria vontade própria. Isso não procede. Deus não lhe deu discernimento e inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer e a atividade para permanecer inativo, certo? Então nós somos seres que temos vontade, somos seres ativos e Deus não nos daria isso se não fosse para usar como objetivo nobre, como objetivo maior. Estando o homem livre para agir no sentido e no outro, seus atos têm para ele e para os outros consequências, certo? Então, uma vez que nós somos livres para agir, nós teremos as consequências desses atos para nós e também provocamos consequências nos outros, tá? Pela sua iniciativa após acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais. Então, o que ele está dizendo aqui? A nossa atuação, ela tem um patamar. Tá? Então, neste patamar, nós modificamos muitas coisas, sim. Certo? Por quê? Porque Deus nos permite, Ele deu para a nossa criatividade, o livre-arbítrio, certo? Mas as colunas mestras, que são as leis naturais, essas são imutáveis. Mas outras procedentes delas, certo? De ordem mais pragmática, elas são mutáveis sim. E nós temos ascendência sobre elas. Então nós temos condições e ferramentas, instrumentos de modificar o que seria uma fatalidade. Nós podemos fazer isso, é isso que ele está dizendo. E aí, ele diz aqui que nós, pela iniciativa, após acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destrói a harmonia das leis naturais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento. Então, ele faz uma analogia, certo? Então, você tem lá um relógio, mesmo quando ele atrasa ou quando ele adianta, certo? O que de fato acontece, o tempo corre do mesmo jeito, certo? E no caso do pêndulo, também o movimento, a lei do movimento ali, ela é imutável. Porém, eu posso ter ações, que no nosso caso, nós temos atitudes e ações que vão promover mudanças, mas não na estrutura imutável dessas leis, que são as leis divinas, certo? Deus pode, pois, aceder a certos pedidos, sim, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando o seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Então, ou seja, nós temos, sim, condições de ver os nossos pedidos atendidos, certo? Com certeza, desde que esses pedidos, eles não vão afetar de modo algum as leis naturais. Então, quando nós pedimos, por exemplo, que Ele nos dê a resignação, que Ele possa trazer para nós a cura de um mal, de uma doença, veja bem, embora eu possa estar enfrentando uma doença kármica, eu posso sim ter esta doença minimizada e até curada, certo?
mas eu não deixo de estar atendendo a lei maior de causa e efeito, né? Que eu trouxe comigo nesta vida. Então, na semana que vem a gente vai prosseguir, o Valtinho prossegue, tá? Que já está no nosso horário. Muito obrigada e desculpa, gente, que me deu a dor de garganta agora. Eu estou com dificuldade. Obrigada.